Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui hoje para te ajudar mais uma vez nos seus processos na área de gestão de pessoas. Vamos falar hoje sobre o cálculo de férias. Algumas pessoas têm me pedido aí esse cálculo e eu fiz um ajuste, criei na realidade mais uma planilha aqui no nosso pacote de planilhas para atender essa necessidade aí dos nossos parceiros, alunos e clientes, né? E vou mostrar para vocês hoje o cálculo das médias usando maiores valores, ou seja, a convenção coletiva da categoria traz que as férias, por exemplo, serão calculadas pegando-se os últimos 12 meses antes do gozo de férias, dentro desses 12 meses, os 8 maiores, os 6 maiores. Então, eu coloquei nossa planilha para fazer esse cálculo automático. É evidente que você tem que inserir os valores conforme o contra-cheque dos empregados, ok? Não se esqueça, se inscreve no nosso canal para receber notificações sobre novos vídeos, ok? Está precisando de ajuda aí no E-Social, está precisando de ajuda no DP, agenda uma consultoria comigo, 1 hora de conferência online, eu vou te ajudar a resolver esse probleminha aí, ok? Se for necessário, a gente acessa online a sua máquina, acessa remotamente a sua máquina e resolve o problema junto com você no seu ambiente, ok? E aqui, a sua reunião online, a sua conferência online, pode ser gravada e depois disponibilizada para você assistir aí quantas vezes você precisar, ok? Entre em contato aí com o pessoal da Staff Plus, o link está aí nos comentários, na descrição do vídeo, desculpa, e agende a sua consultoria, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre férias. Temos aqui um recibo de férias, nossa funcionária aqui, Jennifer Lopes, jornada de trabalho 220 horas, data de admissão 16 de 5 de 2019, não tem faltas no período. Essa nossa planilha, ela já reduz o período de férias, ok? Ela reduz o período de férias conforme as faltas, conforme a legislação. Se o empregado tiver 6 faltas, ele reduz, ó. Aqui deu 24 dias de férias, e como está marcado aqui abono pecuniário, vou tirar aqui para ele não calcular abono, vamos fazer férias normais, ok? Ele tinha dado ali um terço, 2 terços de gosto, né? Vendendo um terço. Então, 24 dias de férias. Se tiver 20 faltas, sobrou 18 dias de férias. Se tiver 33 faltas, 0 dias de férias, ok? Então, nossa funcionária é bem comportada, não tem faltas, e ele deu 30 dias de férias, ok? Ela vai começar as férias. Vou alterar esse período aqui. Vamos ajustar esse período que está a 2020 ainda. Vamos botar que ela vai tirar férias a partir de 25, vamos botar 20 aqui, do 3/2023, ok? Ela vai tirar 30 dias, vai sair de férias agora dia 20 e vai voltar, as férias vão terminar dia 14 e ela vai ter o retorno, dia 14, desculpe, não, dia 18/4, desculpe, e ela tem um retorno das férias dia 19/4. É muito importante você ter isso em mente, ok? 19/4 é uma quarta-feira, ok? Mas poderia ser um domingo, poderia ser um feriado, ou seja, as férias dela terminam dia 18 e essa data de retorno poderia estar caindo em um domingo ou feriado. Se o dia de retorno está caindo em um dia que ela não trabalha, é evidente que ela volta ao trabalho no primeiro dia útil de trabalho seguinte. Por que eu falo isso? Porque existem jornadas e jornadas e jornadas. Então, nem sempre domingo e feriado é descanso para aquele tipo de trabalhador. Você tem trabalhador que tem jornada 6 por 1, que trabalha 6 dias e folga um, essa folga pode cair em vários dias da semana, qualquer dia da semana. Você tem o 12/36 e assim por diante. Então, não, não, não fique travado em funcionário, achando que o funcionário trabalha sempre de segunda a sexta e a folga é no domingo. Segunda, a jornada é de segunda a sábado. Sempre que você reduz os dias de trabalho, você está compensando os outros dias. A jornada de trabalho ela tem 6 dias de trabalho na semana e um de descanso, ok? Claro que eu estou falando de mensalista, tá? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui 20/3/2023 vai 18/4, 30 dias de férias, 19/4 ela volta.
Salário dela 3.855, ok? Média de remuneração variável não tem ainda, porque a gente ainda vai calcular, então a princípio ele deu a base de cálculo aqui com R$ 3.855. Porém, o nosso vídeo aqui é para falar de médias. Então, antes de eu calcular qualquer coisa, eu tenho que ver a média da remuneração variável, ou seja, as verbas salariais que ela recebeu, tá? Ou no período aquisitivo, ou nos últimos 12 meses, ou no período que a convenção determina. Então, primeiro, eu vou falar com vocês sobre média, eu vou abrir aqui a CLT, o capítulo que fala sobre férias, para a gente entender essas médias, ok? Vamos lá, CLT, já falei para vocês aqui em vários vídeos, okay, que você deve fazer suas consultas nos canais confiáveis. Quando você fala de legislação federal, o canal confiável é o site do Planalto. Não confie nem em site do Senado e nem em site da Câmara. Até recentemente, o site do Senado tinha uma CLT atualizada com a reforma trabalhista de 2017, sendo que mesmo em 2017 já teve alteração naquela reforma. Então, tome cuidado com isso. Vou vir aqui, ó, no meu navegador, buscar, vou botar aqui, ó, férias. Buscar o capítulo de férias. Tem vários itens, está aqui, ó. Férias anuais. Começa aqui no artigo 129. Ok? Aqui é o capítulo das férias anuais. Capítulo 4. Ok? E aqui, ó, aqui ele fala do direito inicialmente, tá? Mas o que eu quero falar agora é sobre a remuneração, tá? Sobre a remuneração. Então, eu vou descer aqui um pouquinho, ó, férias coletivas da remuneração. Então, ele fala aqui, ó, o empregado, artigo 142, o empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na data da concessão. E aqui ele vai falar da composição dessa remuneração para vários tipos de trabalhadores. Então, aqui, ó, parágrafo 1º, quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, apurar-se-á na média no período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão. Ou seja, você faz a média em horas e converte isso em valores com o salário do mês das férias, ok? Quando o salário for pago por tarefa ou peça, você faz a média também no período aquisitivo. A tarefa ou peça, ela é um pagamento por produtividade. Então, por exemplo, o pedreiro, ele pode ganhar R$ 50 por metro quadrado de piso que ele coloca. Então, você faz a média das tarefas e depois pega a quantidade de tarefas de metros e multiplica pelo valor da tarefa naquele período, tá? Quando o salário for pago por percentagem, isso aqui é importante. Percentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 12 meses que precedem a concessão das férias. Então, fiquem atentos. Quando o trabalhador é comissionista, essa média, tá, é feita nos últimos 12 meses. Por quê? Aqui, quando você fala em hora e quando você fala em tarefa, você tem um valor da hora e um valor da tarefa que varia conforme os reajustes salariais. Porém, a comissão é um valor que é pago sobre o que a pessoa vende, sobre o que ela produz. E esse reajuste é reajuste de mercado. Então, não tem como você ter uma referência em valor para recalcular a comissão. Então, no caso da comissão e DSR da comissão, a média dos últimos 12 meses para evitar desvalorização. Então, você soma tudo que ele recebeu em 12 meses e divide por 12. E ali você tem a média. Tá? Aqui está falando da parte do salário que é pago em utilidades, que é o salário in natura, não é? Ele vai fazer parte da base de cálculo das férias. E aqui ele vai falar no parágrafo 5º dos adicionais de trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso. Então, os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração de férias. Se no momento das férias o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo, ou seja, vai tirar férias em março, mas fevereiro ele não recebeu as horas extras, adicional noturno, insalubridade, periculosidade que ele recebia no período aquisitivo,
ou quando o valor deste não tiver sido uniforme, ou seja, não foi uniforme, não era igual todo mês, né? Será computada a média duodecimal recebida naquele período, aquele período que ele fala período aquisitivo, após a atualização das importâncias pagas mediante incidência dos percentuais de reajustamentos salariais. Então, você vai fazer o cálculo da média em horas, seja adicional noturno, seja hora extra, você vai fazer em horas e atualizar conforme o valor da hora no mês do pagamento das férias, ok? No caso das outras verbas que são em valor, você vai fazer a média e dividir por 12, ok? Então, vamos para frente. Pronto, agora que nós já esclarecemos a questão das médias, vamos aqui compor as médias. Aqui na minha planilha eu tenho um recibo, ok? Nesse recibo ele tem aqui a tabela do lado sobre que ele vai apurar os tributos, ok? Ele tem aqui uma tabelinha para calcular o imposto de renda automático e uma tabela que vai compor o cálculo do INSS automático, que já está atualizada com 2023, ok? Tudo isso aqui acontece automático, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui e é tudo calculado automático, tá bom? Apuração das médias. Então, tá aqui, ó. Início do gozo de férias 20 de 3 de 2023 até 18 de 4 de 2023. Salário dela 3.855. Jornada 220, admissão 1 de 5 de 2019. Tenho aqui algumas informações básicas que eu preciso para calcular as médias. Agora, aqui embaixo eu tenho forma de apuração das médias, período aquisitivo do recibo. Então, está aqui, ó, 16 de 5 de 2021 a 15 de 5 de 2022. Então, se eu optar pela média no período aquisitivo, ele vai vir preencher aqui, ó, a partir de maio de 2021, ok? Até abril de 2022, ok? Se eu optar pela forma de apuração pela média dos últimos meses, botei últimos 12, ele está aqui sim, ó. Então, ele está pegando, ela vai sair de férias em março, o mês anterior a março é fevereiro, então ela está pegando de fevereiro de 2023 para trás, que é março de 2022, está aqui, ó. Então, vou vir aqui agora, eu vou mudar, vou dizer que eu quero o período aquisitivo, e aqui embaixo eu boto não. Ele vai assumir sempre que está no primeiro. Então, botei maio de 2021, tá vendo? A abril de 2022. Então, eu tenho que definir quando eu quero os meses da média. Esse período de apuração aqui, pessoal, na realidade, o cálculo em si, ele não vai fazer diferença, porque você vai fazer contas aqui de soma e os meses que você quer. Mas isso aqui são, na realidade, os meses onde você vai buscar informações, tá? Então, se eu tenho um funcionário que tem comissões, né, eu tenho que pegar essas informações aqui nos últimos 12 meses. Então, aqui seria não é o período aquisitivo, tá? Se ficou os dois não, ó, e ficou 000. E sim, nos últimos 12 meses. Então, aqui me guia para eu saber os meses que eu vou buscar as informações no contra-cheque. Lembrando, pessoal, vou explicar para vocês essa questão. Você vai pegar contra-cheques fechados, ok? Você não vai fazer proporção de dias. Vou mudar aqui, essa aqui é a situação mais específica. Veja que quando eu trabalho com período aquisitivo, o período aquisitivo é maio de 2021 a maio de 2022. Porém, eu não tenho como quebrar o mês de maio de 2021 e maio de 2022 e trazer esses valores quebrados. Então, eu trabalho com contra-cheque dos meses, ok? E é assim que o seu sistema de folha vai fazer. Ele vai pegar o contra-cheque de maio de 2021, que é o contra-cheque do primeiro mês do período aquisitivo, ok? Vai pegar o de maio de 2021 até abril de 2022. Maio de 2022 vai entrar na próxima média, então não preciso me preocupar com isso. Então, eu pego 12 contra-cheques. Ah, Cláudio, mas a hora extra de maio de 2022 é de abril de 2022. Isso dá problema? Não, isso não faz a mínima diferença.
Eu peguei 12 contra-cheques, peguei 12 competências do período aquisitivo. Se eu decidir usar os últimos 12 meses, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar meses, tá vendo? De março a fevereiro. Eu vou pegar 12 contra-cheques, março de 2022 a fevereiro de 2023. Então, digamos que a minha convenção coletiva fala assim, olha, você vai apurar a média nos últimos 12 meses, ok? Desses últimos 12 meses, você vai pegar os 8 maiores. Então, aqui, ó, escolhi aqui, ó, os últimos 12 meses, tá? Ela vai sair de férias em março de 2023, então eu peguei março de 2022 a fevereiro de 2023. Vou incluir aqui, vou preencher horas extras e adicional noturno que supostamente ela recebeu. Aqui eu tenho hora extra, hora extra, hora extra. Tá vendo aqui, ó, horas. Então essas verbas são do tipo horas. O meu sistema vai fazer a média em horas, ok? E depois ele vai converter essas horas em valor, conforme o percentual de cada uma. Ok? Tá aqui, ó. Ele vai converter essas horas, isso aqui é hora extra, e isso aqui é hora extra. Então aqui nessas fórmulas tem o cálculo de hora extra conforme o percentual da hora extra. Vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui divisor. Ele tem aqui, ó, forma de apuração nos últimos 12 meses. Vou botar 1, ok? 1 e 1. Vou pegar 1 mês. Quando eu botei 1 aqui, ó, dos últimos 12 meses, ok? Na realidade, digamos que a convenção está dizendo que vai pegar só o último mês. Ok? Eu botei 1, ele botou só fevereiro aqui. Vou mostrar como é que o cálculo está funcionando. 10 adicionais noturnos. Ele trouxe aqui, ó, 10 adicionais noturnos, dividido por 10 dá 10, 35,05. Vamos ver se ele está calculando esse adicional noturno corretamente. O salário dela, ó, 3.855, dividido por 220, vezes. Adicional noturno é 20%, tá vendo? Vezes 0,2 ou 20%, vezes 10. 35,05, ok? E a hora extra, será que está calculando certo? Está aqui, 10 horas extras a 50, 10 horas extras a 100. Vamos ver se ele está calculando corretamente também. 3.855 dividido por 220 vezes 1,5 vezes 10. 262 é 34. 3.855 dividido por 220 vezes 2 vezes 10. 250. Mas e se eu mexer aqui no percentual de hora extra e percentual de adicional noturno? Ele vai calcular conforme o percentual que você colocar, ok? Então tá aqui, ó. Agora o adicional noturno é 30%. 3.855 dividido por 220 vezes 0,3 vezes 10. 52,517, né? Arredondou, tá vendo? Então, esses percentuais, vou até colocar em vermelho aqui, para quem for adquirir a planilha a partir de agora, esses percentuais você altera conforme a sua folha, conforme o seu contra-cheque. É claro, DSR das verbas variáveis, eu não tenho como fazer percentual, porque nem todos os contra-cheques são percentual fixo, a maioria dos contra-cheques é dividido por dias úteis vezes dia de descanso. Então, não tem como fazer uma simulação automática, tá? E aí você vai ter que lançar os valores. Aqui, se tiver gratificação ou se tiver outra verba que for do tipo valor, qual é a diferença da verba do tipo valor para a verba do tipo horas? A verba do tipo valor, ela não precisa ser calculada, transformada. Aqui está em horas, eu transformo em valor. Aqui já está em valor. Digamos que recebeu R$100 de DSR, R$100. Tá? Se eu fosse pegar os últimos 2 meses, ok? Os últimos 2 meses de média, janeiro e fevereiro, calcular usando maiores valores. 2. Os 2 maiores. 100 dividido por 2. Aqui ele não calculou, por quê? Porque aqui não tem um zero. Tá vendo? Então, detalhe para você. Os valores aqui na planilha tem que estar preenchidos. Se o campo estiver em branco, você coloca 0. Okay? Se não estiver sem
Se não estiver com 0, ele não vai fazer o cálculo. Tá? Então, preste atenção nisso, tá? Ok? Então, vamos lá. Vou preencher alguns meses aqui, alguns valores, para a gente fazer o cálculo, ok? Então, tá aí. Preenchi nossa planilha, ok? Nós temos aqui a regra, forma de apuração das médias dos últimos 12 meses. Tá? Então, tá pegando os últimos 12 meses. Vai sair de férias em março. Então, pegou de março de 2023. Né? Pegou de março de 2022 a fevereiro de 2023. Está aqui, peguei os meses. E aí, na minha convenção coletiva, diz que ele vai fazer a média com os 6 maiores meses. Calcular usando maiores valores no período. Vai pegar nos últimos 12 meses, antes do gozo de férias, tá? Os 6 maiores. Está aqui 6. E trouxe aqui algumas quantidades e já dividiu por 6. É claro, se ele está pegando os 6 maiores, tá? Ele tem que dividir por 6, ok? Ele não pode pegar esses 6 maiores e dividir por 12. Ele tem que dividir pelo número de meses que ele está procurando. Então, vamos dar uma conferida aqui. Os 6 maiores. Será que está certo esses 6 maiores? Aqui, ó. Quais são os 6 maiores aqui? Vou colocar aqui do lado para eu conferir. Deixa eu pegar aqui esses valores. Vou Ctrl C aqui. Botar aqui do lado eles. Só copiar valores. E aqui, copiar valores. Pronto. Copiei aqui os valores para eu ver os 6 maiores. Quantidade, ok? Vou pegar eles aqui, colocar e colocar em ordem, ok? Só esses carinhos aqui, vou ver, conferir os 6 maiores. Ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os 6 maiores, de baixo para cima. 39, 35, 25, 23, 21 e o 15. Vai dar 158. Está aqui embaixo. 158. Ok? Aqui no meu Excel, eu tenho já marcado aqui ele me apresentar. Para quem não sabe, aqui na barrinha do Excel, você pode clicar com o botão direito do mouse que ele aparece as opções do que você quer que ele já calcule para você automático. O meu aqui já tem a maioria marcada. 6 maiores, 6 que eu marquei, e 158 é a soma desses maiores. Tá aqui, ó, 158. Então, a minha planilha está apurando certo, ok? Os últimos 12 meses, os 6 maiores. Então, trouxe 158 para pagar aqui o meu rascunho. Então, aqui deu 158 dividido por 6, 26 horas, 26,33 horas, tá? É a média dos 6 maiores meses, ok? Isso aqui está em horas e aqui ele converteu em valor. A mesma coisa ele fez aqui com as horas extras a 50%, a mesma coisa ele fez com as horas a 100%, calculou e converteu, e a mesma coisa ele fez aqui com o DSR das variáveis, no caso é adicional noturno e horas extras. É claro, como eu já expliquei antes, esse DSR ele não precisa ser transformado, ele já é valor. Veja, simplesmente pegou e dividiu por 12. Total da média deu 1.084,73. Ok? Então, essa planilha ela está fazendo o cálculo conforme o período que você escolher. Ok? Você pode pegar o seu contra-cheque aí, ou pegar do seu colega aí, ou de algum funcionário para testar, ok? Para verificar se realmente está funcionando. Mas, como vocês viram aqui no meu exemplo, está funcionando. Agora eu vou lá para o recibo de férias, ok? Vou clicar na pastinha aqui do recibo de férias. A planilha do recibo de férias está aqui, ó. Agora, a minha planilha já foi lá naquela planilha de apuração de médias e já trouxe aqui, ó, o valor da média. Agora, a base de cálculo das férias da funcionária não é apenas 3.855, é 4.939,73. E aí, vai tirar 30 dias de férias, vou marcar aqui, ó, esses campos que estão em laranja são campos que você precisa inserir
informações. Eu vou até desmarcar esse aqui, porque esse aqui já está buscando automático, ok? Fiz um ajuste nele. Esse aqui já está buscando automático, porque aqui embaixo você decide se você quer que calcule conforme o que a gente puxou automaticamente ou se você quer definir os dias. Digamos que a pessoa tem direito a 30 dias, mas agora você vai dar só 15. E aí você bota esses 15 dias aqui e ele vai trazer. Arrumar ali aquele campo para ele ficar com os outros. Um padrão aqui da minha planilha. Ok? Em vermelho. São campos que você precisa inserir informação, se for o caso. No meu caso aqui, eu vou fazer automático. Ok? Usar dias não, vai ser automático. Escolher a opção automático. E aí, ele vai puxar os 30 dias. Deixa eu tirar esse 15 aqui para não confundir. Então, esse campo aqui não é um campo mais editável, tá? Ele vai puxar automaticamente conforme que você escolher lá embaixo. E aí está aqui as férias da funcionária, 30 dias, ok? 4.939,73. Um terço de férias, pegou esse valor, dividiu por 3. Aí, ó, férias mais um terço, tá certo? E aí, eu geralmente deixo a planilha marcada e já está aí definido aqui que férias e um terço de férias incide para INSS, FGTS e imposto de renda, ok? Então, a única verba que poderia vir aqui que tem outra incidência, né, seria apenas o 13º salário. Se eu decidir a dar de adiantamento, ou se o empregado pedir, ele teria a incidência do FGTS. Aí aqui, ó, ok? Mas é claro que essas incidências aqui, eu tenho um outro vídeo que eu mostro para vocês como isso vai acontecer na folha. Só o imposto de renda que efetivamente essa incidência acontece aqui e a data de pagamento, de recolhimento do imposto de renda tem como referência a data de pagamento das férias. FGTS e INSS, aqui no recibo de férias, são provisões, tá? São uma prévia de quanto o empregado vai ter direito. Deixa eu desmarcar aqui o 13º, ok? Ficou só férias e um terço de férias, certo? E aqui eu tenho o meu cálculo de imposto de renda. Vou deixar tudo marcado aqui, tá? Porque ele vai puxar automático. E o meu INSS já está marcado, ok? Mas para ele calcular aqui o valor, eu preciso já marcar o cálculo aqui do meu recibo. Então, baseado no total da base de INSS, que é férias mais um terço de férias, 6.586,30, está aqui o meu cálculo de INSS passo a passo, conforme a legislação. Deu 748,28. 748,28, ele veio aqui e calculou o imposto de renda. Os dependentes do trabalhador estão aqui, ó. Então, ele trouxe os meus dependentes, 18959 para cada dependente, e aqui, ó, total da base, menos INSS, menos dependentes, não tem pensão, não tem outras deduções, a base líquida deu 5.458,85, ok? Para essa base, está aqui a tabela embaixo, 27,5 de imposto de renda, okay? A partir de 4.664. Aplicou os 27,5, toda vez que eu aplico essa alíquota, 27,5, eu deduzo 869,36. Deduziu, deu aqui imposto de renda 631,82. Lembrando, pessoal, abono pecuniário e um terço do abono não incidem para o imposto de renda, ok? Posso botar um cálculo aqui, ó, se eu optar em converter um terço das férias, ele vai fazer automático, tá? Aqui na planilha, só você marcar as opções que ele calcula. Então, vai mudar os valores de INSS de imposto de renda, é claro, porque deixou de calcular 30 dias e virou 20, ok? Mas veja que abono pecuniário e um terço do abono não tem incidência de imposto de renda. Existe aí esse negócio de imposto de renda, existe às vezes umas consultas aí que as pessoas fazem na Receita, aí um auditor fiscal responde com o entendimento dele, que incide,
que não incide, tome cuidado com isso, viu, pessoal? Essas consultas aí da Receita Federal, da Previdência, do Ministério do Trabalho, isso não é legislação, não, tá? Isso é a opinião de uma pessoa ou de um grupo. Você tem que se embasar no que diz a legislação, ok? Ou se o órgão emitir oficialmente um documento dizendo que tem a incidência ou não tem. Então, se você pegar os documentos emitidos pela própria Receita Federal, você vai ver que ele coloca que não tem incidência, ok? Então, toma cuidado com isso. Consiste, né? Coisa de consulta, resolução de consulta, um negócio desse aí que de vez em quando me mandam aqui, e eu sempre oriento a não seguir essas consultas, porque é arriscado. São opiniões de fiscais, de auditores, que não espelham a legislação muitas vezes, ok? Toma cuidado, tá? Se o órgão emite um documento oficial dizendo que tem incidência, que não tem, siga isso, ok? Ou a própria legislação. Eu falo sobre o órgão emitir um documento porque o aviso prévio indenizado, por exemplo, foi tirado da legislação a parte que dizia que ele não incidia para o INSS. E aí, automaticamente, ele passou a incidir. Mas a própria Receita emite seus documentos dizendo que não incide. Então, as pessoas não incidem em INSS no aviso prévio indenizado, porém, se você for consultar a legislação, está lá a incidência. Então, eu falo, se o órgão emitir um documento oficial dizendo que não incide, não incida. Agora, opinião de fiscal, de auditor, de grupo de auditores, não vá por aí, que você corre o risco de ter problema lá na frente, ok? Então, resolução de consultas. Tá? Então, tá aqui, ó, cálculo do INSS, tá aqui a média. Ah, Cláudio, no meu sindicato são dos últimos 12 os 8 maiores. Automaticamente ele fez todo o cálculo, pegou os 8 meses, ok? Lembrando, pessoal, um alerta aqui para vocês. Olha, aqui você tem 12 meses. Nesses 12 meses, 1, 2, 3, 4 não tiveram adicionais noturnos. Eu não vou fazer média só com os meses que a pessoa teve adicional noturno. Quando eu falo média, a média é de um período, ok? Então, eu vou botar 12 aqui para ficar mais claro. Você tem 12 meses que ele fez adicional noturno, que deu um total de 181 adicionais. Em média, em cada mês, ele fez 15,08. Então, isso é que é média. Média não é você escolher só os meses que tiveram valores. É claro que quando você pega uma convenção que diz que nos últimos 12 são os 8 maiores, claro que ele está pegando os 8, né, que tem valores. Mas se você tiver só alguns meses aqui que tem valores, ele vai pegar aí, somar tudo, você vai dividir por 8. Vamos dizer que vamos tirar aqui, ó, por exemplo, tirar desses meses aqui, ó, tá? Vou botar 0 aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ele pegou 1, 2, 3, 71 e dividiu por 8, porque nos últimos 8, nos 8 maiores, não tem 8, só tem 3, entendeu? Então, isso aqui é média. Média é você pegar um período, ok? Então, não vá seguir essa orientação de pegar só meses que tem valores, porque o seu sistema de folha não vai conseguir fazer isso, vai virar dor de cabeça para você, e para cada verbo você teria uma regra. Então, a média correta é dessa forma. Nós fizemos com 6 meses, ok? Nos últimos 12 meses, os 6 maiores. Então, ele escolheu os 6 maiores, calculou a média, ok? E veio aqui para o nosso contra-cheque e criou uma nova base de cálculo, como nós já fizemos, ok? Quem tiver interesse em adquirir nosso pacote de planilhas, é um pacote completo, tem planilha de rescisão, de férias, 13º, folha de ponto, tem umas planilhas de cálculo de INSS, imposto de renda automático, é muito prático aí para quem atua na área de pessoal, principalmente para quem não tem sistema de folha ainda, para quem não usa, ou para quem não tem, para quem ainda está entrando na área. Meus alunos no departamento pessoal, eles geralmente recebem essas planilhas conforme o curso vai passando, eu vou botando no grupo de alunos conforme a necessidade. Ok?
Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aí. Obrigado a você que tira um tempinho para elogiar, agradecer os vídeos. É muito bom saber que nós estamos contribuindo para o seu sucesso. Um abraço, até a próxima.